Gente, boa noite. Olha, hoje eu vim, né? Você sabe que eu tô falando desde primeira parte, né? Eu coloquei o primeiro capítulo, mas a primeira parte do Nabucodonosor, a história de Nabucodonosor, esse rei temível. A gente vai ver sua trajetória, conhecer um pouco do rei, da história dele, né? Que ele era um rei muito temível, todo mundo tinha medo dele, as outras nações vizinhas. Ele é o rei da Babilônia, né? E ele derrubou, né, praticamente Jerusalém, né, atacou Jerusalém, levou o povo para o cativeiro, Israel, Judá. E também vimos também que Deus tinha revelado, tinha chamado Jeremias para ser profeta desde o ventre da sua mãe. E Jeremias também, Deus deu a visão que iria acontecer lá em Judá, Israel e Jerusalém, que esse rei temível ia invadir, né? Ia causar muitos horrores, né? Muitas mortes na espada, fome, tudo porque o Senhor permitiu, foi com a permissão do Senhor, porque o povo estava no pecado e na idolatria, né? Eu tô dando um resuminho rapidinho, mas tomara que todos, né, vão lá na primeira parte para a gente entender a história. E é muito grande, né? E hoje eu vim na parte 5 hoje, nessa sexta-feira abençoada, para falar de Jeremias, o chamado, né? Então eu tinha falado do chamado, quer dizer, na parte quarta, na parte 4, hoje na parte 5, a vocação do profeta. Então, ele tem, apesar de Deus ter revelado que desde o ventre da mãe já tinha convocado ele para ser profeta, né, escolhido ele, né? E ele também, então quando o Senhor chamou Jeremias para ser profeta, para Jeremias profetizar sobre as nações. Imagina, né? Naquele tempo era muito difícil também, né? Até hoje, né? Muitos não acreditavam. Até nós vamos ver mais lá para frente, nós vamos entrar na história quando Jeremias teve a visão do Senhor, o que iria acontecer em Jerusalém, na cidade de Judá, de Israel, as duas cidades vizinhas, né? Desse rei temível da Babilônia. Jeremias também, quando ele falou da profecia que iria acontecer e qual eram as recomendações, as instruções que ele tinha dado para o povo, né, contra o ataque da Babilônia, nós vamos ver também, o povo não acreditava nele. Muitas vezes Jeremias era prendido e até ameaçado, muitas vezes, foi preso várias vezes, porque eles não acreditavam no profeta, né? E profeta é usado o profeta, mas é boca de Deus, né? Deus manda o profeta para profetizar, né? Avisar a nação e, né, ter uma instrução de acordo com aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que Deus está falando com o profeta, para que você largue das coisas erradas, para que você consiga a salvação, a libertação daquele país, no caso seria, né? Mas o povo não acreditava. Muitas vezes Deus pediu para o povo também se render, né? Jeremias também, quando profetizou o que iria acontecer sobre o ataque, né? Mas o povo, mesmo assim, né, não quis se render e foram mortos. Muitos foram mortos, pegam, e aconteceu coisas horríveis, né? Mas a gente vai ver sobre isso lá na frente. Então, quando Jeremias foi convocado, ele ficou inseguro. Então, por isso que ele fala lá no primeiro capítulo que ele não sabia falar, né? E também ele achava, se sentia como uma criança. E o Senhor replicou, falou que não era uma criança, que ele ia colocar a palavra dentro da boca de Jeremias, para que ele tivesse poder sobre as nações, né? Então, mas Jeremias ele ficou inseguro. Teve uma parte lá no texto que eu li muito mais para frente, a gente vai entender um pouquinho. Jeremias teve um tempo que ele ficou um pouco assim decepcionado. Ele achava que Deus não estava ajudando ele, estava com medo, né? E tão inseguro que ele estava, diante do que estava acontecendo na vida dele, tantas ameaças, achava que Deus tinha abandonado ele, né? Mas Deus estava o tempo todo com ele. Então, tanto é que Jeremias é conhecido na Bíblia como um profeta mais chorão, né? Tem o livro ele escreveu o livro das Lamentações, né? Por quê? Porque ele tinha medo, era inseguro, ele estava sempre questionando o que Deus fazia. Ele também, lá na Bíblia, ele teve várias vezes que ele intercedeu, apesar que o Senhor falou para ele que não era para ele interceder pelo povo, porque o povo estava desobediente, adorando outros deuses e também pecando,
contra o Senhor. Então não era. Então Deus falou, ele divertiu ele para ele não interceder. E ele intercedeu a primeira vez, ele foi rejeitado a primeira vez. O povo pediu para ele a segunda vez, parece que não me engano, a segunda vez, a gente vai ver isso mais pra frente, rejeitou o Senhor, a intercessão dele, e a terceira vez também o Senhor rejeitou a intercessão de Jeremias, né, para salvar aquele povo, porque o povo estava desobediente. Aí o que aconteceu? O Senhor, ele pegou, falou para Jeremias que ele não iria aceitar a oração dele para aquele povo, que ele teria que dar era uma correção para aquele povo, o povo dele, né? Então, Jeremias, então muitas vezes Jeremias ele ficou inseguro, achava que Deus, né, não tinha esquecido dele, né? Mas o Senhor sempre falava para ele que ele estava com ele o tempo todo e que ele não ia deixar, para ele não temer nada, porque Deus sabia a missão que ele deu, né? Que não seria fácil mesmo. O Senhor saberia mais, ele estaria com ele o tempo todo e abençoaria ele e livraria ele de qualquer coisa que viesse para a vida dele. E muitas vezes ele se sentiu acuado, né? Muitas vezes preso, ameaçado. Ele foi exilado, nós vamos ver também, né? Foi também exilado com o povo, até porque ele era forçado aí, né? E muitas vezes ele se sentia assim incapaz, porque muitas vezes ele profetizava aquilo que Deus falava para ele falar, né? Ele não poderia negar a palavra do Senhor e muitas vezes as pessoas não acreditavam, zombavam, riam dele, assim como hoje vê muitos profetas ainda que as pessoas zombam, né? Evangelizadores, pastores que profetizam e as pessoas brincam com a palavra de Deus. A gente vê muito isso, que nem a gente está aqui evangelizando, a gente vê muitas pessoas, né? Que a gente fala de Deus e não acreditam, são incrédulos à palavra de Deus, né? Não acredito, não entende, não tem entendimento, acha que tudo que é ser zombo de Deus, né? Porque nós sabemos que aqui na Terra nós temos que passar por provas, né? E Deus ele dá missões na nossa vida, essas provas não é só prova de evangelizar, eu falo provas na vida do cotidiano da gente. Nós passamos por provas, né? E as provas seguintes, se a gente ficar se lamentando, ele se lamentou, até escreveu o livro das lamentações, tem uma parte que ele ficou chorando, ele até é conhecido na Bíblia, um profeta chorão, né? Que ele ficava reclamando, murmurando muitas vezes, né? Também. Mas, então, acontece muito isso com a gente, né? Aqui a gente para aqui. Geralmente quando a gente acontece uma coisa na nossa vida, a gente fica se lamentando, a gente fica murmurando, né? Ai, meu Deus, eu não vou conseguir, não vai dar certo aquilo, e a gente acaba atrapalhando, né, o agir de Deus sobre as nossas vidas, porque Deus não quer que a gente murmure, a gente confie nele. Tudo que o Pai faz, o Pai é sábio naquilo que ele faz, né? E muitas vezes a gente fica inseguro diante da prova, né? Aconteceu isso comigo também, acontece, todos nós acontecemos, né, de situações que a gente não entende por que acontece em muitas situações, mas Deus permite para provar a nossa fé. E a nossa fé tem que estar firme na palavra de Deus e firme no Senhor. Porque Ele não vai deixar que nada nos aconteça. É só ter calma, paciência. Aquilo que nós estamos passando vai passar. Deus vai arrumar meios e vai colocar anjos para nos ajudar também, assim como Jeremias, né? Ele deu suporte para Jeremias o tempo todo, né? Mesmo que ele estava numa situação de risco, de perigo, alguém ia lá e ajudava Jeremias. Ele erguia até o rei da Babilônia, ele também apoiou a Jeremias no começo lá. Ele deu, né, suporte para Jeremias. A gente vai ver essa história mais para frente. Então, a gente tem que ter confiante na palavra de Deus. Deus vai dar a direção para nós? Vai. Ele vai mostrar como agir diante da situação? Vai, porque assim ele deu como a Jeremias também deu. Ele não deixou que o profeta morresse assim na mão dos tiranos, né? Não, ele ajudou. Só que ele tinha a missão, ele era convocado a exercer, assim como nós também somos convocados a exercer uma função na vida de alguém, né? Dependente da situação que nós passamos, da afronta, da tempestade, nós vamos passar por afrontas, vamos, vai ter pessoas nos levantando contra nós, vai ter coisas que vai acontecer para nos tentar nos fraquejar nossa fé? Vai ter sim. Mas nós temos que ter confiante no Senhor. E quando Deus fala comigo, falou comigo na palavra outro dia, não temas, eu estou contigo. Eu senti como se fosse Jeremias naquele dia. Eles saberiam que viria a acontecer, como aconteceu, né? Estou passando uma prova muito grande, né? Mas eu sei que Deus vai estar comigo. Diante da situação que estiver, o que vai acontecer, eu não sei. Mas que Deus está comigo, vai estar. Ele vai mandar anjo para me ajudar. Eu tenho fé em Deus que sim, vai me ajudar em tudo que eu precisar. E ele vai estar comigo o tempo todo, ele que vai me abençoar e vai me livrar. Então, Jeremias, a mesma coisa para Jeremias, né? Falou para mim, falar para você hoje. Então, independente do que você está passando, você vai passar. Independente do que vai acontecer, vai. Mas se você é convocado, você tem uma missão na vida de uma pessoa para ajudar, um papel importante na vida daquela pessoa, aceita, confia em Deus que vai dar tudo certo. Porque Deus não faz nada se não tiver capacidade para exercer um papel na vida das pessoas, né? Então, nós temos que confiar no Senhor. Então, a palavra diz hoje do Senhor fala confiança, né?
Então Jeremias, como ele se lamentava, mas Deus falava que não para ter não temer, estava com ele o tempo todo. E eu resolvi falar de Jeremias ainda, porque Deus tocou no meu coração, porque Jeremias foi um profeta inseguro, até que ele escreveu mesmo o livro das Lamentações. Você pode ver lá na Bíblia, ele era o profeta conhecido chorão. E às vezes a gente chora diante de uma situação, a gente se desespera diante de uma situação que incomoda, às vezes que tira a nossa rotina, ou às vezes é como a gente ficasse com medo de uma situação. Mas se Deus testa a nossa fé até o último, né, para ver se nós somos capacitados até para o chamado, até para a vocação que Deus colocou nas nossas vidas, né? Porque todos temos vocação e todos temos chamado aqui na Terra, uma missão na vida de alguém. Assim, então, hoje eu falo para você hoje, se você foi chamado, exerça a sua função, exerça a sua vocação na vida de alguém. E mais, e hoje Deus fala, a obediência também é tudo, né? Ele foi obediente, apesar de muitas vezes ele replicava, ele achava que Deus tinha abandonado ele, mas Deus também fala para você ser obediente. Nós temos um papel importante na vida das pessoas. Então, sabe qual é o seu papel hoje? É você compartilhar. Compartilha a palavra, compartilha, dê like, se inscreva, né? Comente, ajude uma pessoa a chegar ao vídeo a pessoas que estão precisando de uma palavra de Deus na vida, né? Assim como Jeremias teve uma convocação, ele foi escolhido. Tem tanta gente precisando de uma palavra, às vezes está passando um momento difícil, às vezes está exercendo uma missão na vida de uma pessoa, ou passando uma prova diante de uma situação na sua vida, na sua família. Então nós temos que ter calma, paciência, porque tudo que Deus faz é perfeito, nada acontece se não for da vontade de Deus. Ele é soberano, ele sabe tudo o que faz. Por mais que a gente questione, por mais que a gente se lamente, por mais que a gente chore, mas Deus conhece o nosso coração, ele enxugará todas as nossas lágrimas e não deixará que nada nos aconteça, porque ele está comigo, né? E tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece todo dia é Deus, né? Então, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, hoje eu falo, compartilhe o amor. Compartilhe a palavra vem para libertar, vem para salvar, dar vida, ânimo e alegria com a nossa vida. Se não for a palavra de Deus, se não for Deus na nossa vida, o que nós seremos? Nada. É ela que nos fortalece. Tudo que o mundo dá, nos oferece é passageiro, mas a palavra de Deus não, ela vem para nos dar vida, esperança no nosso coração. Então eu desejo um fim de semana abençoado, fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e a paz do Senhor Jesus. Compartilhe, comenta, se inscreva no meu canal Meninos Olhos de Deus e leve a palavra daquele que está precisando. Eu tenho certeza, tem muita gente aí que tem um chamado e está na vida tem uma vocação na vida de alguém para exercer um papel, cuidando ou ajudando de alguma maneira e às vezes, né, não sabe. E às vezes rejeita ou tá na lamentação que nem Jeremias, né, se perguntando, se questionando. Nós temos que confiar. E a palavra de Deus diz hoje, confia no Senhor. E tudo Ele fará na sua vida, amém? Que Deus abençoe a todos. Tenha uma boa noite e a paz do Senhor Jesus.